O jornalista Rodrigo Constantino, atualmente exilado nos Estados Unidos, com seu passaporte cancelado, participou do evento Encontro pela Liberdade, realizado na Crossbridge Church, nos Estados Unidos, que foi transmitido pelo coronel Gerson Gomes, e fez um agradecimento aos advogados que defendem as pessoas que foram presas em massa a mando do ministro Alexandre de Moraes, ali representados pelos advogados da Associação dos Familiares e Vítimas do 8 de janeiro. Pessoal, vai deixando o seu joinha. O jornalista iniciou fazendo uma brincadeira e afirmando que busca manter o bom humor, explicando: eu não posso aceitar que alguém como Alexandre de Moraes me torne uma pessoa pior. Então, eu não vou perder o senso de humor nem com ele tentando destruir a minha vida e a de tantas outras pessoas. Ele agradeceu aos advogados, lembrando que nem todo herói usa capa, e acrescentou: no Brasil de hoje, muito vilão usa toga. Ele fez duras críticas aos que ainda fingem acreditar que o STF defende a Constituição, dizendo: isso é deboche ou é um excesso de pragmatismo acovardado que me dói, porque a gente está vendo o que está acontecendo. Crime de opinião, manifestação, que é um direito constitucional, e por aí vai. O jornalista explicou: há algum tempo criaram uma narrativa, e quando eu digo criaram, são eles, todos representantes desse sistema podre e carcomido, do que a gente chama de Deep States aqui nos Estados Unidos, esse estamento burocrático político junto com a mídia corrompida. E essa narrativa criada é a de que Bolsonaro é um golpista, fascista, uma ameaça à democracia e precisa então ser eliminado a todo custo, ele e seus apoiadores golpistas. Com base nessa narrativa, nessa premissa desprovida de qualquer tipo de evidência mais robusta, partiu-se para cima dos fatos com bastante violência e passou-se então a atropelar a verdade, ignorar totalmente as evidências, encontrar essa narrativa esdrúxula cá entre nós e marretar os fatos até que eles coubessem dentro dessa narrativa absurda. E é exatamente aí que entra o fatídico dia 8 de janeiro. Constantino comparou o 8 de janeiro com a invasão do Capitólio nos Estados Unidos e apontou que naquele país, mesmo que com algum atraso, a narrativa está sendo desmascarada. Ele disse: aqui nos Estados Unidos, os golpistas, os verdadeiros golpistas do sistema, o Brasil conseguiu aparelhar a Corte Suprema e fazer como está sendo feito na Venezuela há muito tempo, com também, claro, apoio dessa imprensa corrompida, que foi fundamental para alimentar essa narrativa absurda. Rodrigo Constantino apontou a responsabilidade da velha imprensa e propôs um exercício de imaginação de como estaria a situação dos ministros do STF se a velha imprensa fizesse seu trabalho com seriedade. Ele disse: com raras e honrosas exceções, a velha imprensa no Brasil hoje é mancomunada. É uma assessoria de imprensa desses ditadores togados que cá entre nós partem inclusive com escárnio diante de tantos relatos de atitudes desumanas, de atentar contra os direitos humanos mais básicos de que o Brasil é signatário em cortes internacionais. Ele apontou que o 8 de janeiro seria um dos poucos casos em que a comparação com o ditador seria realmente plausível. Ele disse: há um paralelo, claro. Noite dos Cristais vem à mente, porque certamente devia ter infiltrado lá, e o uso que foi feito disso para fortalecer o avanço da ditadura e perseguir os opositores políticos. E é claro, um campo de concentração foi montado ali. Nós vimos isso, e além de tudo, um outro paralelo inevitável vem com a situação que nós estamos vendo hoje do povo judeu e do Estado de Israel. Boa noite, turma. Bom, quando eu entrei aqui, eu confesso que eu ainda me confundi de evento. Achei que era o Rod Constant convidado para dar uma palhinha na bateria. Eu começo brincando só para quebrar um pouquinho, porque o negócio é muito sério, né? E tem uma coisa que eu tenho usado muito, para não me desesperar ou para não, enfim,
não desistir. Dá um break para mim aí, dá um breakzinho. Isso, vem para cá. Primeiramente, sejam todos bem-vindos aqui ao canal Consignado Inteligente. É um canal raiz, né? Nossa luta é enraizada pelo aposentado e pensionista, servidor público, mas hoje em dia a gente abriu esse leque. É uma luta por todos os brasileiros, por um Brasil mais transparente. Se você compactua desse Brasil mais transparente, por favor, deixe aqui o seu comentário, o seu joinha e se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, porque aí todas as vezes que a gente entrar com esses assuntos quentes, importantes, apurados jornalisticamente, você vai estar aqui com a gente, tá? É tudo de graça, tudo de graça. Se você quiser ficar membro, você ajuda o canal com um pouquinho de dinheiro, custa R$ 2,99 ao mês, bem pouquinho. A gente pede sua ajuda porque o canal é totalmente independente. Então a gente reinveste em estrutura, uma câmera melhor, uma iluminação melhor, um fundo melhor, uma edição melhor, se você quiser. Se você não quiser, você fica aqui, que está muito legal ver a sua interação aqui no nosso chat, os nossos comentários sempre educados. Se você é esquerda, direita, traga o seu comentário, a sua verdade, argumente com educação, tente mostrar o seu ponto de vista, quem sabe a gente muda de ideia e um acrescenta para o outro. Aqui não é um canal de guerra, de combate, é um canal de entendimento, compreensão. O que a gente não admite é tala no olho, né? É a grande mídia, o grande mainstream, como é chamado, tentar tapar o sol com a peneira para passar pano para as cagadas que esse governo atual vem fazendo. Desculpem o português, tá? Mas é basicamente isso. Então deixe aqui o seu comentário, interaja como você já está fazendo, deixe sempre o seu joinha e se inscreva no canal. Vamos continuar assistindo aí, ó. Presta atenção. Eu não posso aceitar que alguém como Alexandre de Moraes me torne uma pessoa pior. Então eu não vou perder o senso de humor nem com ele tentando destruir minha vida e de tantas outras pessoas. Eu queria chamar a atenção também de um fato, né? Que a gente vê o trabalho incrível desses advogados aqui que falaram com vocês e relatos chocantes, né, dos clientes deles, e a gente lembra que nem todo herói usa capa. Então, parabéns a vocês. Agora, no Brasil de hoje, muito vilão usa toga. Muito vilão usa toga. E essa é a primeira constatação que a gente tem que fazer, né? O Brasil já é uma ditadura. Não existe mais resquício de democracia ou de Estado democrático de direito, como alguns enchem a boca para falar, e para minha incrível decepção, até o governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, foi lá no Gilmar Palusa, em Portugal, e acendeu essa vela para o capeta, né? Diz que o STF vai deixando seu comentário, tá a nossa Constituição e o nosso Estado de Direito. Isso é parabéns, deboche, todas as interações ou é um aí, excesso de pragmatismo acovardado que me dói, porque a gente está vendo o que está acontecendo com pessoas, com cidadãos comuns que estão pagando um preço muito alto por crimes inexistentes, crime de opinião, manifestação, que é um direito constitucional, e por aí vai. E aí vem o ponto, né? O que está acontecendo no Brasil, para quem está atento, acompanhando mais de perto, não é alienado, não assiste a Globo para se informar, há algum tempo criaram uma narrativa. E quando eu digo criaram, são eles todos, representantes desse sistema podre, carcomido, né, do que a gente chama de Deep State, aqui nos Estados Unidos, esse estamento burocrático, político, junto com a mídia corrompida, e essa narrativa criada é a de que o Bolsonaro é um golpista, fascista, genocida, uma ameaça à democracia, e precisa então ser eliminado a todo custo. Ele e os seus apoiadores, né, golpistas. Com base nessa narrativa, nessa premissa desprovida de qualquer tipo de evidência mais robusta, partiu-se, né, para cima dos fatos com bastante violência e passou-se então a atropelar a verdade, ignorar totalmente as evidências em contrário a essa narrativa esdrúxula cá entre nós e marretar os fatos até que eles coubessem dentro dessa narrativa absurda. E é exatamente aí que entra o fatídico dia 8 de janeiro. E tudo isso eu brincava, né? Pode parar. Peraí.
Vamos pontuar uma situação aqui. Se você está gostando do conteúdo aí, né, que a gente está trazendo para vocês, deixa o seu joinha, tá? Se você não está gostando, deixa o seu joinha para baixo também, não tem problema. Mas o mais importante é vocês terem uma consciência. Tá? Vocês estão num canal livre independente, que traz aqui para vocês as informações do jeito que tem que ser passadas, não do jeito que interessa ao dono da emissora. Esse é um canal independente, essa é a maior contribuição que o YouTube pode dar para você. Né? Uma liberdade de assistir um canal sem rabo preso com ninguém. Aqui no meu canal não tem anúncio do Brasil, país de todos. O governo não está financiando nada aqui. Então, eu, como jornalista, estudei 4 anos para poder trazer para vocês os conteúdos que eu acho pertinente e relevante, né, da forma isenta, para você tirar suas conclusões. Minha ideia aqui não é mexer na sua cabeça, manipular a sua opinião, nada disso, eu não ganho nada com isso. O que eu ganharia? Deixando minha família de lado para trazer um conteúdo aqui para você, ficar aqui na frente da câmera interagindo, só para te manipular? Com que interesse? Nenhum. Não é essa a ideia. O que aconteceu lá atrás é que tudo parecia um mar de rosas. Né? Na gestão Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma 2, só tinha uma emissora, que era Brasil, país de todos, para todo lado. Né? E hoje isso acabou. Então hoje você enxerga pelo ângulo da emissora do Brasil, país de todos, pelo ângulo do YouTube, pelo ângulo da Jovem Pan, pelo ângulo da CNN, e você escolhe o conteúdo que você tem. O jornalismo vive numa sofrência. Né? A gente vem perdendo para os cliques, na verdade. Tem que falar o que chama atenção. E não só a verdade. Mas a gente pode fazer os dois. Falar sobre o que chama atenção falando a verdade, que é o que a gente escolheu aqui no canal. Se você está aprovando a nossa conduta, se você gostou do canal, é a primeira vez que você está aqui, por favor, se inscreva. A gente está chegando a 100 mil inscritos, graças a você que já abriu o olho para o jornalismo verdadeiro. Deixe o seu joinha, curta e compartilhe, claro. Tô de olho aqui no chat, aqui do lado, aqui, ó. Tá mó barata a interação de vocês. Vamos continuar assistindo, vamos lá. O programa que eu participava com a Ana Paula Henkel, que nós vínhamos do futuro. Porque tanto a eleição do Trump em 2016 aqui e depois de 2018 Bolsonaro, como essa perseguição toda e essa reação do sistema eram bastante similares em alguns aspectos. Claro que aqui nos Estados Unidos, em que pese tanto absurdo cometido, e também aquela invasão do Capitólio, com imagens que não foram divulgadas de forma transparente, com gente presa por muito tempo, até ficar claro que eles estavam sendo ciceroneados no Capitólio por polícia. Né? Aqui nos Estados Unidos, os golpistas, os verdadeiros golpistas do sistema, encontraram obstáculos mais robustos, como uma Corte Suprema séria. E esse talvez seja o grande diferencial. O Brasil conseguiu aparelhar a Corte Suprema e fazer como está sendo feito na Venezuela há muito tempo. Contou também, claro, com o apoio dessa imprensa corrompida, que foi fundamental para alimentar essa narrativa absurda. Vocês imaginem como estaria a situação desses ministros que não conseguem mais nem sair de casa sem 18 seguranças, né, se a imprensa ainda fizesse jornalismo. Com raras e honrosas exceções, né? A velha imprensa no Brasil hoje é mancomunada, é uma assessoria de imprensa olha isso, desses ditadores togados, que cá entre nós partem inclusive para o escárnio diante de tantos relatos de atitudes desumanas, de atentar contra os direitos humanos mais básicos, de que o Brasil é signatário em cortes internacionais. Eu quero lembrar um episódio apenas, são vários, da ministra Rosa Weber, ao entregar a toga de vilã, brincando que o ministro Alexandre de Moraes, no passeio pelo presídio, comeu a comida e achou muito boa. Né? Esses relatos que nós vimos aqui agora desmentem, obviamente, essa mentira patética. Eu quero também chamar a atenção dos senhores e senhoras que no meio jornalístico e nas redes sociais, em geral, a gente usa uma expressão argumentum ad reticulum. Quando o sujeito começa a ficar meio sem argumentos, sem bons pontos assim num debate, ele puxa da cartola ritmo. Você... Né? E eu quero falar que 100% dos que usavam esse rótulo vinham da esquerda
que de alguma forma apoia esse... Dá uma seguradinha aí, dá uma seguradinha. A gente já vai voltar, tá? Mas né, tem coisa que tem que falar. Essa situação tá aí, né, porque aconteceu o que tinha que acontecer. Eu não quero acreditar em fraude eleitoral, nem nada, mas a gente sabe que tivemos uma direita desorganizada, que deu brecha para esse retorno da esquerda ao poder, certo? Então, isso é um ponto passivo aqui entre todos, a gente concorda e vamos lutar sempre para que o Brasil volte a ter uma transparência, nem que seja mínima, coisa que hoje a gente não está vendo, certo? Se você concorda comigo, deixa aí o seu comentário. Se você discorda também, deixa aí o seu comentário. O que eu quero que você entenda é que você também faz parte da luta. O canal não é meu, o canal é nosso. Tá? Quando você está aí do outro lado me assistindo, vendo essas barbaridades que a gente tem trazido aqui, essas notícias absurdas que você não concorda e nem eu, você também pode fazer a sua vez e voz prevalecer. Quando você assiste o Jornal da Globo lá, você não consegue mandar uma mensagem lá, o Bonner não põe aqui embaixo. Mas aqui tá todo mundo vendo, ó. Tá todo mundo vendo aqui no chat o que você tá falando, tá concordando, tá discordando, e no final a gente interage com todo esse conteúdo que você tá produzindo aqui do lado. Na verdade, o vídeo é só um pretexto para a gente poder estar junto, batendo esse papo legal aqui. Se você chegou pela primeira vez, por favor, eu quero a sua inscrição, é gratuito, não paga nada e ativa o sininho das notificações para você sempre receber os vídeos ao vivo que a gente faz aqui para vocês, o conteúdo ao vivo que a gente faz aqui com o maior carinho no canal Consignado Inteligente, beleza? Conto com a sua inscrição, com o seu compartilhamento desse vídeo, manda nos grupos de WhatsApp e, claro, se você puder e quiser contribuir não só comigo, mas com toda uma equipe que faz a gestão desse canal, iluminadores, técnicos de áudio, editores, tá aqui no comentário o Pix para você contribuir com qual valor você quiser. Fica a seu critério, tá bom? O Thiago agradece toda essa colaboração. Vamos continuar assistindo. Tipo de situação, e nós estamos vendo aqui que sim, nesse caso não é uso fortuito, não é exagero, não é forçar a barra, há um paralelo, claro. Noite dos Cristais vem à mente, porque certamente devia ter infiltrado lá, o uso que foi feito disso para fortalecer o avanço da ditadura e perseguir os opositores políticos, e claro, um campo de concentração foi montado ali, nós vimos isso. Além de tudo, um outro paralelo inevitável vem com a situação que nós estamos vendo hoje do povo judeu e do Estado de Israel. Curiosamente ou não, para quem estudou história, alguns tucanos judeus que fizeram L estão horrorizados com a quantidade de judeofobia, eu prefiro essa expressão, ao antissemitismo que eles usam nas redes sociais, na imprensa, e eles não conseguem apenas ligar Lé com Cré e se dar conta de que 100% desse antissemitismo está vindo justamente da esquerda. Está vindo de PCO, de PT, de PSOL, de gente que é comunista e que está defendendo, portanto, grupos... O islamismo, que foi um casamento aí há algumas décadas atrás entre alguns intelectuais marxistas e os maometanos. Por que esse paralelo também é importante aqui? Porque nós estamos vendo em loco tempos sombrios, né? Homens fracos produzem tempos difíceis, né? Vamos esperar e torcer que esses tempos difíceis produzam, então, novamente, homens fortes, né? Um trio, por exemplo, vem à mente, como Margaret Thatcher, Ronald Reagan e o Papa João Paulo II, que faz um trio desses. Hoje temos Joe Biden, Trudeau no Canadá, Macron na França e o Papa Francisco. Eu fiz uma brincadeira com o pastor que me recebeu muito bem aqui, que ele estava num bom momento para me oferecer um emprego. Ele ofereceu como baterista, mas até mesmo tentar me atrair, me seduzir, porque eu, como católico, fico envergonhado das posições políticas do meu Papa. Mas o paralelo com Israel não é também inadequado, não, porque nós estamos vendo em loco como é que foi possível o Holocausto. Como é que foi possível matarem 6 milhões de judeus na solução palestinos, o próprio Hussein, que foi uma inspiração para o Yasser Arafat. Como é que foi possível isso no mundo que tanta gente, obviamente, tem que ser contra esse absurdo?
E a gente está entendendo exatamente como foi possível. Com o silêncio de muita gente do bem, muita gente acovardada. E esse é o paralelo evidente. Nós estamos vendo, ao mesmo tempo, o renascimento no mundo, né, no Ocidente, nos Estados Unidos, gente defendendo e com cartazes dizendo que precisa limpar o mundo do judaísmo, né, isso em pleno século XXI. E, ao mesmo tempo, nós estamos vendo a ditadura no Brasil avançando e o Brasil virando cada vez mais um país parecido com a Venezuela, com Cuba, com a Nicarágua. Como isso é possível? No Brasil, eu nunca pensei, né? Nós nunca acreditamos que isso pudesse acontecer em nosso país. Está acontecendo pelo silêncio dos bons, dos covardes, das pessoas da imprensa. Eu tenho vergonha dos meus pares na mídia. Eles aplaudem censura. Vocês, com certeza, devem ter vergonha dos pares na advocacia. Sobral Pinto já dizia, a advocacia não é para covarde. A OAB não é nem covarde apenas. A OAB é aparelhada, é instrumento de comunista, é parte do problema hoje e não da solução. Né? Não consegue se manifestar diante de aberrações jurídicas que qualquer leigo como eu consegue entender. Qualquer um é capaz de entender que isso está totalmente fora do campo do direito. Estamos falando de outra coisa, mas não de direito. Então, as ditaduras avançam, as ideologias totalitárias avançam, a perseguição a minorias, a um espectro político avançam justamente por conta do silêncio e da covardia de muita gente que pareciam pessoas normais até ontem. Nossos vizinhos, pessoas que a gente discutia, discordava aqui, acolá, mas não achava que pudessem aplaudir Cuba, Venezuela, que é o que o Brasil, na mão do comunismo, do PT e do autoritarismo togado de Alexandre de Moraes e seus cúmplices, tem promovido no Brasil hoje. E também não pensávamos que o nazismo pudesse reacender com tanta força no mundo em pleno século XXI, por conta exatamente do silêncio dessas pessoas. Então, Aristóteles já dizia, coragem é a virtude das virtudes. Sem coragem, a gente não pode fazer nada. Eu recebo muito retorno de vocês, muito feedback, elogiando a minha coragem. Você é muito corajoso de falar essas coisas. Eu paguei um preço, pessoal. Eu tenho meu passaporte cancelado há quase 11 meses, não posso pisar no meu país, perdi aniversário de 50 anos da minha irmã, não posso visitar meus pais, minhas contas bancárias estão congeladas e tinha algum dinheiro, porque eram meses de acúmulo ali de salário, não só da Jovem Pan, mas de vários outros empregadores. Jovem Pan é um caso à parte, né, de covardia, sob muita pressão, é verdade, a gente sabe a pressão que o sistema colocou no Tutinha, mas ele cedeu, esse é o fato. Vergonhoso, e a história vai se encarregar de colocar no devido lugar esse tipo de posição. E estou também sob censura prévia. Toda hora que eu começo uma live, eu recebo imediatamente uma mensagem do YouTube dizendo que eu não posso divulgá-la, ela não será vista no Brasil por decisão de corte judicial, que eles avaliaram e seguiram. Só que eu nem comecei a falar. Então é censura prévia, também vedada na nossa Constituição. O Lula preso tuitava. Então, está muito evidente que estão tentando nos destruir, nos calar, nos intimidar. Mas aí eu escuto esses relatos dos advogados ilustres aqui presentes, corajosos, patriotas, e penso o seguinte, não acho que seja um ato de tanta bravura assim. Eu que estou aqui, né, falando nos Estados Unidos, é uma crítica que eu escuto de muito opositor, muito hater. É fácil falar, você está nos Estados Unidos. Não é fácil, eu paguei um preço alto, estou pagando ainda, minha família fica preocupada, as pessoas pedem para eu parar de falar do STF por um tempo, eu não consigo. E eu não consigo por ouvir histórias como essas. Eu não consigo porque eu me recuso a me calar diante da barbárie, diante de perseguição injusta. Olha isso, presta atenção. Hoje tem um vídeo que está viralizando de uma menina carioca, 37 anos, Bruna, judia, e ela grava um vídeo exatamente falando isso.
Olha, as escolas judaicas onde eu estudei têm segurança reforçada e tudo. A gente sempre perguntava assim, pô, mas como é que foi possível o Holocausto? Isso nunca vai acontecer de novo. É tudo tranquilo hoje em dia. E ela está se dando conta do risco que eles estão correndo como judeus. Aqui na Flórida, graças a Ron DeSantis e a Constituição americana, nós podemos comprar arma com uma certa facilidade. Os estandes de tiro estão lotados de judeus que estão comprando arma, se armando para se defender. E ela aponta justamente para esse aspecto que eu trouxe aqui. O silêncio das pessoas que até ontem nós achávamos que eram pessoas do bem. É o silêncio dessas pessoas que permite a volta do nazismo, que permite o Brasil apontando na direção da Venezuela. Veja, a imensa maioria das pessoas não está atenta a isso tudo, não está pegando uma... Dá uma seguradinha aí, dá uma seguradinha. A gente já vai voltar, tá? Mas tem coisa que tem que falar. Essa situação está aí, né, porque aconteceu o que tinha que acontecer. Eu não quero acreditar em fraude eleitoral, nem nada, mas a gente sabe que tivemos uma direita desorganizada, que deu brecha para esse retorno da esquerda ao poder, certo? Então, isso é um ponto passivo aqui entre todos, a gente concorda e vamos lutar sempre para que o Brasil volte a ter uma transparência, nem que seja mínima, coisa que hoje a gente não está vendo, certo? Se você concorda comigo, deixa aí o seu comentário. Se você discorda também, deixa aí o seu comentário. O que eu quero que você entenda é que você também faz parte da luta. O canal não é meu, o canal é nosso. Tá? Quando você está aí do outro lado me assistindo, vendo essas barbaridades que a gente tem trazido aqui, essas notícias absurdas que você não concorda e nem eu, você também pode fazer a sua vez e voz prevalecer. Quando você assiste o Jornal da Globo lá, você não consegue mandar uma mensagem lá, o Bonner não põe aqui embaixo. Mas aqui tá todo mundo vendo, ó. Tá todo mundo vendo aqui no chat o que você tá falando, tá concordando, tá discordando, e no final a gente interage com todo esse conteúdo que você tá produzindo aqui do lado. Na verdade, o vídeo é só um pretexto para a gente poder estar junto, batendo esse papo legal aqui. Se você chegou pela primeira vez, por favor, eu quero a sua inscrição, é gratuito, não paga nada e ativa o sininho das notificações para você sempre receber os vídeos ao vivo que a gente faz aqui para vocês, o conteúdo ao vivo que a gente faz aqui com o maior carinho no canal Consignado Inteligente, beleza? Conto com a sua inscrição, com o seu compartilhamento desse vídeo, manda nos grupos de WhatsApp e, claro, se você puder e quiser contribuir não só comigo, mas com toda uma equipe que faz a gestão desse canal, iluminadores, técnicos de áudio, editores, tá aqui no comentário o Pix para você contribuir com qual valor você quiser. Fica a seu critério, tá bom? O Thiago agradece toda essa colaboração. Vamos continuar assistindo. Segunda-feira, dirigindo meia hora para ouvir relatos de advogados que vieram do Brasil para falar, para sua voz ser escutada. A maioria está vendo filme, série, jogo de futebol e talvez até a Globo. Não sabem o mal que estão fazendo, a besteira que estão fazendo. Mas essa é a verdade. Quantas pessoas estão preocupadas com o fato de que Daniel Silveira está preso até hoje? Um deputado federal com imunidade material parlamentar, por crime de opinião. Tudo absurdo no caso dele. Depois teve a graça presidencial que foi ignorada. Então, é tanta barbaridade, é tanto abuso, que a gente se pergunta onde está a OAB, onde está a mídia, onde está o Ministério Público. A Procuradoria-Geral da República de vez em quando parece acordar. Aí vai lá e rebate o Toffoli porque o Moraes não pode ser o assistente também, já é juiz, já é promotor, já é policial, investigador, ele quer ser também o assistente, no caso lá da Itália, que é tudo muito estranho, né? Aquilo lá é mais uma narrativa que os fatos estão tendo que se encaixar, que nem a cama de proscruto. Então, o silêncio das pessoas, a alienação das pessoas, que seguem com suas vidas como se nada tivesse acontecendo de anormal. Só que tudo isso que eles trouxeram aqui é muito anormal, é bizarro, é surreal, é kafkiano, é ditatorial. Então, se a gente não reagir, ninguém vai. E isso é um chamado, isso é uma vocação. Eu tenho um público, eu tenho algum talento, quero crer, vocês acreditam que sim. Isso não me foi dado por Deus à toa. Se eu for egoísta no momento desses,
Se eu for covarde num momento desses, eu vou ter que me resolver depois com algo muito superior a Alexandre de Moraes, que não me mete tanto medo. Então, está na hora da gente entender isso. Resistência, resiliência, porque é um momento sombrio da história que nós estamos vivendo, e essência, a essência humana, aquilo que nos faz seres humanos e que nós não podemos perder. Por isso que eu disse no início, eu não vou permitir que alguém como Alexandre de Moraes me transforme numa pessoa pior, amargurada, ressentida, azeda. Eu me recuso a deixar a minha essência bem-humorada, brincalhão muitas vezes, irônico, deixar isso de lado por conta desses seres medíocres que estão tentando destruir o Brasil. Nós vamos continuar lutando até nossas últimas forças e me alimenta muito a esperança ver advogados como os senhores e senhoras aqui fazendo isso. Obrigado a vocês, estamos juntos e contem comigo para o que precisar. Capitão, deputada Rosana, demais autoridades, povo, eu quero aqui rapidamente contar uma história para que vocês entendam um pouco mais do que é o nosso Corpo de Bombeiro Militar de todo o Brasil. Em 1985, no GBS, Grupamento de Busca e Salvamento do Rio de Janeiro, eu fiz o curso de mergulho. E logo depois aconteceu uma tragédia, lá no alto da Serra das Araras, no Córrego do Vigário. Um ônibus caiu dentro do Córrego do Vigário. Córrego só no nome, que na verdade ali embaixo da ponte tínhamos a profundidade de aproximadamente 12 metros, que era o início de uma represa. E 15 pessoas perderam as vidas. E eu me voluntariei junto ao GBS para ajudar na procura de corpos lá no Córrego do Vigário. Pessoal, vai deixando seu comentário, tá mal barato aqui no chat. E quando comecei a mermelhar, com o Tenente Silva Filho, o Capitão Quintanilha, Sargento Valno, entre outros, depois de uma descida de aproximadamente 15 metros, algo me chocou, me apavorou lá embaixo, mas graças ao treinamento e como mergulhávamos em dupla, nós submergimos. E lá em cima eu perguntei para o Capitão Quintanilha: Quintanilha, qual a chance nós temos de achar um corpo a 12, 15, 20 metros de profundidade, água doce, barrenta, com visibilidade zero? Ele falou: a chance de achar um corpo é zero. Eu perguntei: dado o risco que nós estamos correndo, porque ele corria também, por que persistir nesses mergulhos? Ele falou: para confortarmos os parentes que estão na margem, que tem alguém procurando seus entes queridos, mesmo sabendo que haviam já falecido. Então esse conforto que o Corpo de Bombeiros também nos traz, foi uma experiência que marcou a minha vida e eu transmito agora a vocês. É o outro lado, é a outra maneira de nosso Corpo de Bombeiro nos ajudar em nossa vida aqui na Terra, nos momentos de aflição, nos momentos de dor e de perigo. Então, meus cumprimentos a todos vocês. Derrite e Rosana, muito obrigado pelo convite e por essa oportunidade de prestar esse depoimento aqui. Muito obrigado a todos vocês. Neste momento, convidamos... Eu sou advogada, estou muito à vontade, não tenho nenhuma vinculação com coisa alguma. A vinculação é comigo mesmo, como cidadã. Então eu estou muito à vontade para falar e dizer o seguinte: a corrupção nunca foi prioridade e agora eu acho que é obrigatório não ser prioridade. Piorou. Agora é obrigatório. Porque sempre se inventa uma tese jurídica para que isso seja postergado. E por que isso? A corrupção nunca foi prioridade. E hoje ela é uma necessidade.
ou seja, obrigatório, não haver prioridade na corrupção. Por que isto acontece? Porque ninguém vai questionar a corrupção no Supremo ou na terceira instância de João, José e desse pessoal miúdo. Porque esta corrupção é uma corrupção que fica no juiz de primeiro grau, no juiz de segundo grau. Quem sobe e vai para o tribunal, para os tribunais superiores, é quem tem bons advogados. E geralmente são pessoas bem nascidas. São pessoas que têm grande importância na sociedade. E estas pessoas, ainda no Brasil, são protegidas pelo Poder Judiciário, né? Porque os seus advogados são pessoas que têm trânsito dentro do Poder Judiciário. São pessoas... E o que eu estou dizendo aqui, e que pode parecer um escândalo, que pode ser um absurdo, todo mundo aqui sabe. Todo mundo sabe que ninguém é inocente. Para não ver, até o cego sabe. Porque vê as coisas, né? Então, é essa a minha posição. O ovo da serpente. Olha, essa questão das emendas parlamentares, que inclusive é constitucional, está na Constituição. No outro dia eu fiz uma entrevista e era um programa do pessoal de esquerda que disse assim, a senhora está condenando, mas a senhora sabe que isso é constitucional. Eu disse, é constitucional. Eu não estou dizendo que não haja o orçamento secreto. Não há o orçamento secreto. Agora, os órgãos de controle do Estado têm de ter a fiscalização. Porque o Brasil tem uma rede de órgãos de controle do dinheiro estatal muito bom. Muito bom. Se nós formos verificar quais são esses órgãos, e todos estão ligados ao ENCA, que foi uma coisa fantástica, porque todos eles agora trabalham em conjunto, foi uma coisa maravilhosa, que veio com a lei de lavagem de dinheiro, né? Então, esses órgãos poderiam fiscalizar muito bem, mas não é fiscalizado, né? Não há fiscalização. É aí que está o problema. Aí é que está o problema. O que dizer do orçamento secreto? Eu não faço distinção entre emenda orçamentária e orçamento secreto, porque para mim é a mesma coisa. Para mim é a mesma coisa. Então, agora mudou de nome. Mas, na realidade, é emenda parlamentar, do mesmo jeito, né? O Supremo Tribunal Federal não julga os parlamentares. Nós todos sabemos por que não julga. Né? Eu tenho vocês aqui na mão. Pronto. Não são vocês que poderiam nos condenar? Não são vocês que poderiam nos impeachar? Pois então, eu tenho vocês aqui na mão. Então, é a briga do gato e do rato. Outra coisa que não é absolutamente segredo de polichinelo, porque todo mundo sabe disso, inclusive os senhores sabem. E quem está nas mãos do Supremo também sabe. Não vai lá, né? Não vai lá, porque não pode ir. Finalmente, é a descondenação. Olha, se eu fosse jurista, que um dia eu pensei até que eu ia dizer aos senhores o seguinte, eu ia ensinar aqui aos meninos que ainda estão aí, que eu sei que tem alunos, dizendo o seguinte, a competência pode ser a competência em razão do lugar, competência do foro, e em razão da matéria, a matéria que está sendo julgada. Então, por exemplo, a Justiça Comum não pode julgar um tribunal, uma ação de justiça eleitoral. Essa é uma competência material, que é absoluta, ou seja, se julgar o processo está todo nulo. Mas a competência em razão do lugar, todo estudante de direito sabe disso, aprende isso, seja no processo penal, seja no processo civil. Esta competência se chama relativa.
Por que ela é relativa? Porque se não arguída em tempo, e que tempo é esse? Até o réu dar a sua resposta, o que acontece com a defesa prévia no processo criminal, ela se prorroga. E ela não pode mais ser arguída, porque ela se prorrogou, porque ela é relativa. Essa é a regra jurídica. Mas quem faz a lei não são mais vocês aqui. A lei é feita hoje também pelo Supremo Tribunal Federal. E a regra da competência relativa, que se tornou absoluta, foi ditada pelo Supremo Tribunal Federal. Pronto. Simples assim. Nada mais a dizer. Por isso que eu não sou jurista, porque eu tenho essa ideia que já está retrógrada, né? Eu sou velha, não somente na minha idade, mas também nos meus conceitos jurídicos, que hoje não estão prevalecendo mais. Olha isso, presta atenção.